E aí, pessoal, tranquilo? Eu queria falar um pouquinho para vocês da filosofia da ciência e da ciência de modo geral, né? Contar um pouquinho da história. A gente tinha, desde a época na época dos filósofos gregos, assim, 4 séculos antes de Cristo, até antes de 6 séculos antes de Cristo, com os pré-socráticos, a gente estava passando de uma visão de mundo extremamente mítica que explicava as ocorrências por meio de deuses e esse tipo de coisa para uma visão de mundo um pouco mais naturalista, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, na época dos pré-socráticos, 6 a.C., por aí, o arco-íris, por exemplo, era explicado por meio de falar que a deusa Íris estava passando por ali, né? Então, assim, e na época dos pré-socráticos, esse tipo de coisa começou a mudar, né? Eles começaram a tentar dar uma explicação mais naturalista de fenômenos meteorológicos, como o arco-íris, ou chuva, ou qualquer coisa assim, né? Não eram mais deuses. Então, a filosofia é conhecida, esse momento é conhecido como a passagem do mito ao logos, né? Só que é difícil falar que é uma passagem do mito para a racionalidade, embora a filosofia também, na época e talvez até hoje, contém uma série de metáforas ou coisas que podem ser pensadas como mitos, né? Então, assim, de todo modo, tradicionalmente, essa passagem, assim, esse início da filosofia é pensado como o início dessa transição das explicações da realidade serem mitológicas para as explicações serem mais racionais ou mais naturalistas, pelo menos, né? Então tá, a gente começou então aos poucos a aprimorar nossas visões de mundo, falando sobre a natureza fundamental da realidade, né? Quais são os princípios básicos que regeriam a realidade, tanto os princípios de constituição das coisas quanto os princípios que regeriam o movimento e a causalidade. Então, assim, desde os pré-socráticos a gente começa com esse tipo de discussão, né? Como uma tentativa de aprimorar a nossa visão de mundo por meio do raciocínio filosófico sobre as coisas. Então, assim, isso se desenvolveu e os filósofos gregos foram, assim, fenomenais em desenvolverem altas visões de mundo, inclusive, aí você coloca aí na história o Platão e Aristóteles, talvez como os mais importantes, né? O que acontece? Na Idade Média, essas visões de mundo se desenvolveram de uma maneira bastante sistemática e talvez dogmática, no sentido de que era uma visão oficial, e se desenvolveu como uma visão chamada visão ptolomaica aristotélico-tomista, na qual o mundo era visto como um disco que tinha uma cúpula em cima, e aí nessa cúpula tinha uma parte onde estava a lua, aí abaixo da lua estavam todas as coisas corruptíveis, e acima da lua, numa cúpula ainda maior, estariam os astros, né, as estrelas, e todas as coisas astronômicas, todos os objetos astronômicos, que rodariam ao redor da Terra, né? Inclusive, nos gregos, isso já era uma discussão, né? O que estava ao redor do que, se a Terra estava ou não em movimento. Tem até uns argumentos, se eu não me engano, do Anaximandro para falar que a Terra não está em movimento, que a Terra está parada. São uns argumentos de simetria interessantes, que vale a pena pesquisar. Tem um autor chamado Makirahan, que ele escreveu um livro sobre pré-socráticos bastante grande, fala sobre inúmeros pré-socráticos, é muito interessante, vocês devem ler, se interessarem por isso. Mas o que eu estava falando é sobre a visão de mundo, né? Então, assim, na Idade Média, existia uma visão ptolomaica aristotélico-tomista, né, desenvolvida a partir das ideias do Aristóteles, modificada pelo Tomás de Aquino, e que se constituiu numa visão de mundo oficial para toda a realidade, no qual o mundo era, como imaginava Aristóteles, um disco, né, com cúpulas onde estavam os astros, e a gente tinha duas áreas, uma área corruptível, uma área incorruptível, perfeita. Os astros celestes eram todas esferas, porque a esfera aqui era a perfeição, esse tipo de coisa. Então,
aos poucos, esse tipo de visão era desenvolvido como? Racionalmente, né? Você observava, claro, as coisas, mas seu objetivo não era fazer experimentos para tentar comprovar as coisas, porque a relação com as coisas empíricas não era nem tão relevante. Por exemplo, para o Platão, você chegava às ideias por meio do raciocínio, não por meio da experimentação. Então, assim, tinha uma certa desvalorização da experimentação e uma valorização maior de um certo racionalismo, de tentar encontrar as verdades necessárias por meio da razão, né? Essa discussão foi dada na discussão cartesiana, quer dizer, não vou colocar em termos de Descartes, mas a discussão fundacionalista entre racionalismo e empirismo, né, sobre qual é o fundamento, é, é, qual deve ser o fundamento, a nossa base para construir todo o nosso conhecimento, né? E essa divergência expressa bastante uma divergência que começou a surgir no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, onde começaram a se questionar esses métodos meramente racionais de obter conhecimento da realidade que poderia ser testado empiricamente, né? Então, com Galileu, Copérnico, esse pessoal Kaplan, entre outros, eles foram demonstrando que grandes axiomas, vamos colocar assim, da teoria ptolomaica aristotélico-tomista eram falsos e começaram a demonstrar isso por meio de experimentação, né? Então, assim, então, como pensar sobre tudo isso, né? Por exemplo, com os telescópios começou a se demonstrar que os corpos não eram perfeitos e não corruptíveis a partir de certos lugares, que a Lua tinha buracos, né? Então, assim, a teoria começou ptolomaico aristotélico tomista começou a se demonstrar falsa, né? No sentido de que não haviam dois reinos, um corruptível e um incorruptível, tudo era uma coisa só. A Terra não era um disco, né? Que a melhor explicação que evitava a presença de uma entidade chamada epiciclos na astronomia, que a melhor explicação para o movimento dos planetas era eles estarem se movimentando elipticamente ao redor do Sol, e o Sol estava estático, né, supostamente. Então, assim, muitas coisas começaram a se demonstrar falsas e graças à investigação empírica, né, à observação ou à experimentação que demonstrou certos princípios da teoria anterior como falsa. E aí começou-se uma revolução na ciência, no modo de fazer ciência e investigação da realidade, né, que enfocou muito mais na experimentação, na investigação por meio da experimentação, né? Enfocando então mais num aspecto empirista do que num aspecto racionalista da ciência, né? E muitas verdades, quer dizer, muitas coisas que pensávamos ser verdadeiras na ciência anterior foram tomadas como falsas, demonstradas empiricamente como falsas e tomadas como falsas pela ciência posterior, né? Então, e essa ciência posterior, a gente pode pensar, por exemplo, no Bacon como nome filosófico que fala um pouco dessa ciência posterior. Ele coloca essa ciência como uma ciência que ela é confiável justamente por ela proceder pela observação. Diferentemente da teoria aristotélica, ela procedia por observação. Ela observava os casos particulares e aí desses casos particulares derivava uma lei geral e a partir dessa lei geral conseguia fazer previsões com relação às coisas, né? Então, assim, parecia que a ciência funcionava para o Bacon de modo indutivo. O que significa indução propriamente? Você vai ver isso num dos vídeos posteriores. Mas a ideia é que a ciência partia da observação de casos particulares e generalizava coisas. O problema é que a gente já olha esse tipo de coisa com uma suspeita, porque a gente tem uma suspeita da indução. O que é a indução? A indução é fazer um tipo de inferência ou conclusão ampliativa, né? Você conclui mais do que estava dito nas premissas. Ou seja, a conclusão
não está garantida como verdadeira a partir das premissas serem verdadeiras. Repara só, vou dar um exemplo. Você está observando aves, aí você está pensando assim, observando se todas as aves voam. Aí você vê uma ave, ela voa, você vê outra, ela voa, você vê de outra espécie, ela também voa. Aí você vai anotando, né? Ave 1 voa, ave 2 voa, ave 3 voa, ave 4 voa. Aí você vê inúmeras aves em uma série de condições diferentes, aí você deriva a conclusão, todas as aves voam. Né? Mas digamos que você nunca viu um pinguim e o pinguim não voa, né? Então assim, o pinguim demonstraria que sua generalização é falsa. Né? Mas a ideia do Bacon é que a ciência procede por meio desse tipo de generalização. Você observa vários casos particulares e aí você generaliza uma conclusão. Só que esse tipo de generalização, a partir dos casos particulares, ele não garante a verdade. Mas você repara, a gente hoje olha a posição do Bacon, a posição indutivista da ciência, que vê a natureza da ciência, a natureza dos métodos da ciência como procedendo por indução. A gente já vê com uma série de críticas, porque a gente tem muitas críticas à indução. Mas quando a gente percebe o Bacon como uma tentativa de se desconectar da visão aristotélico-tomista, que era muito racionalista, a gente já começa a entender por que a valorização dele da observação dos casos particulares. Né? E aí a gente começa a dar um maior valor para o que seria o indutivismo. O indutivismo não é uma tese meramente ingênua, ele é uma tese que está tentando se destacar de uma visão de mundo anterior que não dava valor à observação empírica. Então é uma tentativa de dar valor à observação empírica. Né? Vocês vão ver em vídeos posteriores o que é a indução, o que é a dedução, como a dedução difere da indução e qual é o problema da indução, porque a indução, a princípio, coloca um problema para a gente, que é o problema de justificar a indução. E aí vocês vão ver um pouquinho desse problema apresentado aí no vídeo do Victor Scholl sobre o problema da indução de Hume, que é o problema de como justificar a indução. Parece que não dá para justificar logicamente, porque a indução não é dedutivamente válida. Parece que não dá para justificar também indutivamente, porque isso seria circular. Então, como justificar? Vocês vão ver tudo isso melhor posteriormente. De todo modo, o que eu queria era mostrar para vocês, falar um pouquinho dessa transição da visão aristotélico-tomista, ptolomaico-aristotélico-tomista, para uma visão de ciência mais moderna, e que essa visão de ciência moderna era uma visão de ciência como uma prática indutivista, e essa visão era interessante na época porque se destacava de uma prática de ciência muito mais racionalista do que empirista, né? Então essa visão indutivista era uma forma de o empirismo se colocar como uma visão alternativa aceitável frente ao racionalismo, dada as consequências grandiosas que essa visão empírica de ciência proporcionou, como a revolução científica que se seguiu dela. Então é isso. Eu queria apresentar para vocês então essa transição e um pouco de por que o indutivismo teve um determinado valor nas ciências. E até hoje, novas formas de indutivismo são investigadas para poderem apresentar qual a ciência como uma prática indutiva e apresentar qual é o valor da ciência mesmo sendo uma prática indutiva. Né? E tem teorias que dizem que a ciência não é uma prática indutiva. Né? Depois de vocês verem então o vídeo sobre dedução, sobre indução, e sobre os problemas da indução, tem o problema de Hume da indução, e vocês vão ver o novo problema da indução também. Aconselho a ler os textos, porque o novo problema da indução é um pouco mais difícil. Aí vocês vão ver um pouco sobre uma outra teoria que não é indutivista, né, que é a teoria do Karl Popper, que fala sobre, que pensa a ciência como funcionando por meio de conjecturas e refutações. Então não seria a partir da observação se generaliza, mas você cria uma hipótese já generalizada e aí você testa na realidade para ver se a realidade falsifica a sua hipótese. Se a realidade falsificar a sua hipótese, você abandona essa hipótese e conjectura outra. Se a realidade não falsificar a sua hipótese, você faz vários testes, aí você continua com aquilo provisoriamente. É uma forma de dizer que a ciência não é realmente uma passagem das observações particulares para uma verdade geral, mas é a tentativa
de se aproximar da verdade por meio de hipóteses que, embora sejam falsificáveis, não são falsificadas, por mais que tentemos de muitas formas falsificar. Então, assim, a ciência procederia, então, por dedução, né, para o falsificacionismo, porque a ideia seria que você conjectura uma hipótese e aí ela pode ou não se mostrar falsa. Se ela se mostrar falsa, quer dizer, se tiver um caso que é falsifica, então a hipótese é falsa. Isso a gente consegue derivar por dedução e não por indução, que seria a indução seria um processo ampliativo, a dedução é um processo não ampliativo de conclusão, né? Mas vocês vão ver tudo isso com mais calma nos vídeos a seguir. Eu espero que essa tenha sido uma boa introdução e que ajude vocês a compreender um pouco mais o valor do indutivismo, embora hoje em dia ele seja pensado como uma forma de indutivismo ingênuo, né? Essa que a gente apresenta, falar que a ciência, os métodos da ciência funcionam por meio de indução, que seria essa passagem dos casos particulares para os casos gerais. Embora essa não é a melhor definição de indução, eu estou utilizando porque é a que melhor vai indicar para a gente essa ideia de Bacon da ciência como indutiva, né? Como partindo dos casos particulares para a generalização. Mas o melhor meio de entender a indução é pensá-la como uma inferência ampliativa e a dedução como uma inferência não ampliativa, no qual a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Então é isso, pessoal. Até a próxima.